dos maiores destaques aí da declaração do imposto de renda, que a gente vai falar a partir de agora, é o incentivo ao uso da declaração pré-preenchida. Ela economiza tempo e evita erros, de acordo com a Receita Federal. Para a gente te ajudar aí a tirar as dúvidas que possam pintar na hora de preencher essa declaração, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito tributário, Edemir Marques de Oliveira. Bom dia, doutor Edemir, seja bem-vindo. Olá, bom dia. Bom, primeira pergunta, quais foram aí as principais mudanças implementadas no imposto de renda de 2023? Bem, a declaração pré-preenchida, ela houve uma alteração que permite que as empresas possam, num prazo adequado, informar a Receita Federal e permitir que a declaração pré-preenchida já seja disponibilizada para um número maior de pessoas, né? Então, o prazo de entrega da declaração, que vai começar a partir do dia 15 de março e se estende até 31 de maio, permite que as empresas disponibilizem as informações com um pouco mais de tempo e as pessoas tenham essa possibilidade de utilizar dessa facilidade da declaração pré-preenchida. Bom, para a entrevista a gente já convida também o Diogo Schelp para participar. Diogo? Doutor, bom dia. O fato de a declaração ser pré-preenchida com dados da própria Receita Federal impede, por exemplo, que a pessoa caia na malha-fina? É uma dúvida frequente. Não necessariamente. O que acontece é que algumas informações serão disponibilizadas para que a pessoa acesse essas informações. Mas cabe ao contribuinte ele revisar essas informações, porque eventualmente pode ter alguma distorção, alguma divergência em relação aos documentos que ele mesmo dispõe e, eventualmente, alguma informação não seja disponibilizada. Então, se ele teve, por exemplo, uma operação de compra e venda com um ganho de capital eventualmente apurado e que essa operação não tenha disponibilizado nos dados da Receita, cabe a ele incluir essa informação sob pena de, posteriormente, cair na malha fina ainda. Então, é possível que sim, que mesmo com a declaração pré-preenchida, haja a possibilidade de cair na malha fina. E quais são as novas faixas aí de tributação do imposto de renda e qual é o prazo para entregar essa declaração? Veja, o prazo vai a partir do dia 15 de março, quando o programa vai ser disponibilizado pela Receita Federal, e vai até o dia 31 de maio. As faixas são as mesmas as do ano passado. Quem tem rendimentos isentos acima de 40 mil reais está obrigado a apresentar a declaração. Quem tem bens e direitos na data de 31 de dezembro, um valor acima de 300 mil reais, também está obrigado a fazer a declaração. E quem tem rendimentos tributáveis acima de 28 mil reais, aproximadamente, também é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Diogo? Qual é a vantagem para o contribuinte e para a Receita da restituição por PIX? A vantagem é a facilidade do processamento perante as instituições financeiras e a rapidez com que isso é processado pela Receita Federal e a segurança dos dados que a Receita Federal considera. Então, há uma facilidade bastante grande na restituição via PIX, que ela acaba sendo mais rápida do que outras restituições via depósito bancário, por exemplo. Como ficam as deduções para quem tem dependentes? Muda em relação ao que era o ano passado? Não, as deduções são as mesmas. Não houve alteração na legislação, então o valor de dedução por dependente ainda continua sendo o mesmo. As despesas com instrução com o dependente também são as mesmas deduções, não há modificação. Uma situação importante que tem que ser considerada quando o contribuinte inclui um dependente é que, se o dependente tiver rendimentos próprios, ele deve incluir esses rendimentos. Uma modificação importante aí, que deve ser observada, é com relação a dependentes que recebem pensão alimentícia do ex-cônjuge, por exemplo. Até recentemente, esses rendimentos de pensão alimentícia eram tributados. Então, o dependente que recebia um rendimento de pensão alimentícia deveria incluir e tributar
esse rendimento. Por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esses rendimentos de pensão deixaram de ser considerados como rendimentos tributáveis, então não há mais a necessidade de incluir isso como rendimento tributável. Mas, por outro lado, o cônjuge que faz um pagamento de pensão alimentícia, esse pode fazer a dedução do valor pago a título de pensão alimentícia. E como ficam as regras para quem tem investimento em bolsas de valores e para quem tem criptomoedas também? Bom, quem tem investimento em bolsa, investimento em cripto, tem que declarar esses ativos na declaração de bens pelo custo de aquisição. Tá? E aí, no caso de ações, custo médio das ações, no caso de criptoativos, também pelos valores de aquisição, na declaração de bens. Uhum. Se houveram ganhos no período com esses ativos, esses ganhos são tributados em separado, em mês a mês, em cada mês que o contribuinte efetuou a operação e teve um rendimento tributável, ele já teve que fazer o pagamento do imposto antecipadamente. E aí, na hora de preparar a declaração de imposto de renda, ele tem que incluir essas operações no demonstrativo próprio e incluir e informar a Receita a respeito desses ganhos eventuais que tiveram apurados no decorrer do ano. Uhum. Diogo? Continua valendo aquele princípio de que quem declara antes tem prioridade também no recebimento da restituição? Continua. Quem declara antes tem uma prioridade no processamento da declaração, a restituição vai ser nos primeiros lotes. A novidade, como a gente comentou, é a questão do PIX, né? Quem informa a possibilidade de receber via PIX vai acabar cortando essa fila, né? Digamos assim, vai ter uma antecipação até nessa fila aí para fins de restituição. E como a nova tabela do imposto de renda vai impactar os autônomos? Para quem tem MEI, por exemplo, o microempreendedor individual, muda alguma coisa? Quem tem MEI precisa declarar pela MEI e também pela pessoa física? Sim, quem tem MEI, na verdade, tem que observar. Quem tem MEI tem um CNPJ e tem o CPF próprio da pessoa física. Então, são duas situações, apesar de um microempreendedor individual ser uma pessoa física, ele tem um CNPJ que ele deve proceder com duas obrigações, basicamente, né? Mensalmente recolher a contribuição para o INSS, eventualmente ISS e ICMS, que é um valor bem simbólico, né, para fins de filiação à Previdência Social, que todo mês até o dia 20 ele deve recolher isso, e anualmente ele tem que fazer uma declaração anual do faturamento desta MEI, né? A gente deve lembrar que o microempreendedor individual, ele tem um limite de faturamento anual de R$81 mil. Então, são os pequenos empreendedores, né? Microempreendedores, digamos assim, até R$81 mil, ele faz essa declaração anual com relação ao faturamento que ele tem no período, e ele tem que fazer essa obrigação até o final do mês de maio. E como pessoa física, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda dele, né? A forma de tributação, ela é um pouco diferenciada, porque o próprio contribuinte é quem deve considerar que uma parcela desses rendimentos do faturamento que ele teve é uma parcela isenta de tributação. Então, dentro desse limite de faturamento de R$80 mil no ano, o MEI, ele deve considerar qual é o ramo de atividade dele, né? Se ele presta serviço, se ele compra ou vende mercadorias, enfim, para apurar a presunção de lucro e a parcela do rendimento dele que é isenta, para fins de incluir na declaração uma parte isenta e outra parte sujeita à tributação. Uhum. Diogo, sua pergunta? Quais são as dicas que o senhor poderia dar para quem faz a declaração de imposto de renda e muitas vezes esquece que tem direito a apresentar algumas deduções, enfim, como conseguir o máximo aquilo que ela tem direito de ter em termos de restituição? Bom, eu oriento sempre os meus clientes a ter uma organização prévia e uma preparação
né? Se não deixar para a última hora para preparar a declaração de imposto de renda, né? A gente tem um prazo aí, começa no dia 15, já deveríamos ter começado a organizar a documentação no final do ano, começo do ano, mas isso ainda dá tempo de fazer e é olhar todas as operações, principalmente olhar o extrato bancário, ver quais foram as operações maiores que foram realizadas no ano, se teve alguma venda, alguma compra de algum veículo, alguma venda de algum bem que gerou algum ganho, algum pagamento extraordinário que foi feito no período. Considerar toda essa documentação para fins de evitar principalmente cair malha, mas também aproveitar as deduções que são permitidas, despesas médicas, ter toda essa documentação comprobatória para evitar um questionamento futuro, despesas com previdência, investimentos com previdência que a pessoa fez durante o ano, tudo isso até para confrontar com as informações que eventualmente a pessoa for utilizar para fins de declaração pré-preenchida, por exemplo. Uhum. E como ficam os prazos para a restituição do imposto de renda com as novas regras? E também o que mudou na forma de calcular o valor dessa restituição do imposto de renda? Veja, a restituição ela já começa no próprio mês de maio, né? Já tem um primeiro lote de restituição, e aí são lotes mensais, não há modificação, os valores são sempre relacionados ao que foi apurado na declaração dos contribuintes, e são lotes mensais que vão até dezembro, né? Tem mais pergunta? Sim, eu gostaria de saber sobre a questão da segurança das declarações, né? Hoje em dia é tudo feito online, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso? Sim, há uma preocupação bastante grande por parte da Receita Federal, né? A necessidade cada vez maior de que o contribuinte utilize, por exemplo, o certificado digital em relação a rendimentos superiores a certos patamares, né? Então, a apresentação da declaração de imposto de renda e a obtenção de dados perante o site da Receita, em alguns casos são necessários certificado digital, e o registro pelo GovBR também, né? Que também isso dá uma segurança maior na transmissão dos dados e na integridade desses dados que a Receita Federal utiliza. E como a Receita vai lidar com eventuais erros? Aí o senhor já falou um pouquinho na questão do Diogo, mas e problemas na restituição, e o que é necessário fazer para garantir que essa restituição será paga corretamente? Bom, a primeira coisa, como eu falei, na preparação da declaração de imposto de renda, a pessoa tomar o cuidado de organizar a documentação para que essas informações sejam o mais completa possíveis, né? Mas depois que finaliza a declaração, é importante fazer uma revisão do preenchimento antes de fazer a transmissão da declaração pelo próprio site da Receita. Esta revisão, o programa permite que haja uma conferência inicial dos dados para ver se não há nenhuma inconsistência, mas o próprio contribuinte também pode fazer essa revisão e faz a entrega. E o maior cuidado é que o contribuinte acompanhe o processamento dessa declaração pelo site da Receita. Pelo próprio site da Receita ele vai verificar. Havendo qualquer problema no processamento da declaração, o contribuinte ele pode se antecipar e verificar qual é o erro, qual é a inconsistência que está existindo na declaração em relação aos dados que a Receita Federal dispõe, e ele processar a retificação dessa declaração. Uhum. Diogo, tem mais alguma questão, alguma dúvida? Sim, uma pergunta sobre as mudanças que estão sendo preparadas este ano pelo governo para a declaração do ano que vem, não é? Já existe aí a questão do aumento da faixa de isenção, haverá uma discussão, provavelmente no segundo semestre, também sobre a questão dos dividendos, né? Sobre a tributação dos dividendos. Como que o contribuinte, já a partir deste ano, pode se preparar para essas mudanças que virão no ano que vem? Bom, primeira coisa é verificar exatamente quais são as mudanças que vão ser implementadas, né? A questão da correção da tabela, por exemplo, essa é algo que vem beneficiar os contribuintes. Então, pode haver uma redução da tributação
já a partir do próximo ano, calendário, mas nos contra-cheques que forem pagos a partir da modificação da tabela, já pode haver também uma redução, aumentando aí o rendimento do contribuinte a partir desse ano. Se houver uma modificação de tributação de lucros distribuídos por empresas, por exemplo, lucros e dividendos distribuídos por empresas, aí é preciso verificar nas corporações como é que isso vai ser tratado em relação ao período que vai ser aplicada essa nova legislação. É muito provável que, se houver uma modificação na legislação ainda esse ano, essa tributação passe a ocorrer somente no ano seguinte, por conta da obediência necessária ao princípio da anualidade, que na modificação de uma tributação, para aumentar a tributação, só pode ocorrer no ano seguinte a mudança da legislação. Então, as corporações que distribuem lucros e dividendos é quem devem se atentar bastante, assim como os próprios investidores, em relação a eventuais modificações na legislação esse ano, mas que só devem produzir efeitos a partir do próximo ano de 2024. Muito bem, muitas dúvidas aí sanadas sobre as novas regras da Declaração de Imposto de Renda 2023 pelo advogado especialista em Direito Tributário, Edemir Marques de Oliveira. Muito obrigada aí pela sua entrevista, pelo seu tempo. Um bom dia, uma boa sexta para o senhor. Eu que agradeço. Bom final de semana. Obrigada.